Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou advogado e eu estou gravando esse vídeo aqui para dar continuidade a um vídeo em que eu comecei a falar do princípio da legalidade. Bom, no vídeo passado nós tratamos sobre o princípio da legalidade no seu aspecto formal. E nesse vídeo nós trataremos do princípio da legalidade também, só que agora no seu aspecto material. Farei então um rápido apanhado do que vimos no vídeo passado. Bom, nós vimos o princípio da legalidade, o seu conceito, nós vimos a sua previsão legal, fizemos um breve histórico do princípio da legalidade e aonde ele se formou. Então nós vimos que o princípio da legalidade se divide em princípio da legalidade no seu aspecto formal e princípio da legalidade no seu aspecto material. No vídeo passado nós vimos que o princípio da legalidade no seu aspecto formal ele é dividido em 3 subprincípios. O princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. Então agora nesse vídeo nós falaremos do aspecto material, que também se divide em 3 subprincípios. O princípio da insignificância, o princípio da alteridade e o princípio da adequação social. Bom, então vamos começar agora falando do princípio da insignificância, ou por muitos conhecido como o princípio da bagatela. Bom, então o que diz o princípio da insignificância? Ele diz que as condutas que produzem lesões insignificantes ao bem jurídico são penalmente atípicas. Legal, muito bonito, mas qual é o critério para saber se uma lesão ela é insignificante ou não? Então aconteceu o seguinte, o STF e o STJ definiram sim critérios. Bom, então os critérios usados são os seguintes: ausência de periculosidade, reduzida reprobabilidade, mínima ofensividade e ínfima lesão ao bem jurídico. Bom, mas agora nós vamos explicar cada uma delas. O que significaria ausência de periculosidade? Na verdade, esse critério ele se trata mais a uma questão da reincidência. Então, a reincidência ela exclui essa ausência de periculosidade. Há, portanto, uma presunção de uma periculosidade maior na conduta do agente, por ele ser reincidente. Bom, o próximo critério é reduzida reprobabilidade, ou reprovabilidade, na verdade, é mais correto. E o que ele significa? Bom, é o seguinte, se nós lembrarmos do direito penal, quando começa a tratar sobre qualificadora, sobre o tipo penal, nós lembramos o seguinte: a qualificadora é uma conduta em que o legislador ele trouxe uma maior reprovabilidade. Então, o que acontece aqui? Acontece que a qualificadora ela exclui esse critério da ausência de, ou seja, exclui esse critério da reduzida reprovabilidade, porque ela traz uma reprovabilidade maior à conduta. Bom, o próximo critério é mínima ofensividade. Bom, o que significa isso? A ofensividade, na verdade, é um critério que os tribunais trouxeram para dizer se um crime ele é mais ofensivo ou menos à sociedade de uma maneira geral. Então, por exemplo, os exemplos usados, na verdade, costumam ser mais ou menos os mesmos. Um crime ambiental tem uma ofensividade maior. Um crime contra a administração da justiça tem uma ofensividade maior. E também o crime que lida com a Lei Maria da Penha, que ofende a Lei Maria da Penha ou que se enquadra na Lei Maria da Penha, que costumam ser crimes com maior ofensividade. E também tem o último critério, ínfima lesão. O que seria a ínfima lesão? Entende-se que esse critério está mais ligado mesmo com o valor econômico, com o prejuízo econômico que o crime pode trazer. Bom, existem inúmeras discussões sobre isso, mas eu vou falar mais da posição pacífica, que é a seguinte: entende-se como ínfima lesão um prejuízo econômico que seja menor do que 10% do salário mínimo.
Esse é o critério que os tribunais têm usado, 10% do salário mínimo. Nesse momento, pode surgir uma dúvida. Você pode me perguntar, Pedro, então o que você está me dizendo? Você está me dizendo que nos crimes em que houver prejuízo econômico abaixo de 10% do salário mínimo, incidirá esse princípio da insignificância? Bom, e aí eu respondo, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, esse é apenas um dos critérios. Lembrando que tem outros 3 critérios que eu citei agora há pouco. A ausência de periculosidade, a reduzida reprobabilidade, a mínima ofensividade e a ínfima lesão, que é esse agora que eu citei. Então tem que preencher esses 4 requisitos para que caia no princípio da insignificância. Agora eu preciso fazer uma observação importante. É o seguinte, para o crime de descaminho, o princípio da insignificância ele é aplicado de maneira um pouquinho diferente do que eu expliquei agora há pouco. Você pode se perguntar, então você está dizendo que não se aplicam aqueles 4 critérios que você disse? Não é isso que eu estou dizendo. Aplicam-se sim aqueles 4 critérios. Contudo, o último critério, que é a ínfima lesão, ele é aplicado de maneira um pouquinho diversa. Eu disse que, na verdade, aplica-se o princípio da insignificância para crimes cujo prejuízo econômico não supere, ou seja, na verdade, melhor dizendo, na verdade sejam abaixo de 10% do salário mínimo. É importante ter isso em mente. O prejuízo econômico deve ser abaixo de 10% do salário mínimo. Legal. E para o crime de descaminho? Bom, para o crime de descaminho, essa porcentagem não se aplica. Na verdade, é o seguinte, resumindo muito, o STJ entende que aplica-se o valor de R$10.000 para o princípio da insignificância no crime de descaminho. Então, se o valor for até R$10.000, aplica-se o princípio da insignificância. Observado, claro, aqueles outros critérios que eu falei. E o STF entende mais, entende que esse valor, na verdade, não é R$10.000. Na verdade, esse valor é de R$20.000. Então, até R$20.000 aplicaria-se, segundo o STF, o princípio da insignificância, mas apenas para o crime de descaminho. Então agora eu vou dar uma dica de como memorizar, melhor dizendo, né? Como memorizar esses 4 critérios que eu falei. Na verdade eu uso uma dica mnemônica, que seria a palavra prol. Mas prol, como assim? Na verdade, eu uso 2 palavras, arme de um lado e prol de outro. Na verdade, esse arme, ele estaria nesse sentido, assim. São as primeiras letras das palavras desses critérios. Então, como assim? Como que ficaria? Ficaria assim, ausência, seria o A do arme, de periculosidade, que seria o P do prol. Aqui seria reduzida, que é o R do arme, que está nessa posição, reprobabilidade, que seria o R do prol. Mínima, que é o M do arme, e aqui seria lesividade, L do prol. Aliás, ofensividade, desculpa. Mínima ofensividade desse lado. E no último critério seria ínfima, que é o I do arme, e aqui lesividade, ou ínfima lesão, que é o L do prol. Então desse lado fica arme, nessas palavras aqui, e desse lado fica prol, que são a primeira letra de cada palavra nessa linha vertical. Bom, espero que essa dica tenha sido boa, espero que eu tenha conseguido me expressar bem. Eu não sei se ficou muito bom, mas por via das dúvidas, na hora da edição do vídeo eu tentarei colocar aqui o que eu estou querendo dizer. Então nós falamos do princípio da insignificância, que é apenas um subprincípio do princípio da legalidade no seu aspecto material. Lembra que eu falei que tem outros 2? Bom, então nós vamos falar agora do princípio da alteridade. Na verdade, o princípio da alteridade, ele diz o seguinte: somente é possível criminalizar condutas que tragam lesão a bens jurídicos alheios. Ou seja, uma conduta que traga lesão a um bem jurídico do próprio lesionador, por assim dizer, não pode ser criminalizada. Ou seja, em outras palavras, somente se pune quando houver ofensa a outrem e não a si próprio. Mas é muito importante tomar cuidado com uma situação.
No caso de autolesão para que haja fraude em seguro, pode sim ser criminalizado. Porque, na verdade, você não está se autolesionando, e sim lesionando direito alheio, bem jurídico, na verdade, alheio, que é, no caso, o seguro. Por exemplo, aquela pessoa que bota fogo no próprio carro para receber o valor do seguro. Ou aquela pessoa que some com o próprio celular para receber o valor do seguro. Qualquer conduta desse tipo configura-se fraude ao seguro. Então, por isso, ele é sim uma conduta criminalizada pelo direito penal, que está previsto, inclusive, no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Então é muito importante ter essa observação em mente. Outra observação importante que tem a ver com esse princípio da alteridade é sobre o consumo de drogas. Bom, o consumo de drogas, entende-se que a pessoa está se autolesionando. Por isso, o consumo de drogas não é criminalizado. Contudo, o porte da droga é. Então, tome muito cuidado nesse sentido. O consumo não, mas o porte sim. Então, vamos para o próximo princípio, que é o princípio da adequação social. Mas o que diz esse princípio da adequação social? Bom, ele diz o seguinte: as condutas socialmente adequadas não podem ser criminalizadas. O que são condutas socialmente adequadas? São condutas em que a sociedade já entende como uma prática adequada, uma prática legal, então ela não pode ser criminalizada. Agora, isso não pode ser confundido com leniência, que são, na verdade, condutas inadequadas, mas que têm-se o costume de serem praticadas. Por exemplo, jogo do bicho. Não é porque todo mundo joga no bicho que passou a ser uma conduta legal. Ela não é socialmente aceita. Casa de prostituição também não é socialmente aceita. Ou, o último exemplo, compra ou venda de DVD pirata. Bom, não é uma conduta socialmente adequada, então não se aplica. Tá bom, Pedro, mas qual seria o exemplo de uma conduta que é socialmente adequada? Porque você só falou de coisas que não se aplicam a esse princípio, mas o que se aplica? Eu daria o exemplo de uma pessoa que vai colocar brinco. Aí você fala, bom, mas isso não cairia na autolesão? É verdade, para quem está colocando brinco em si mesmo. Mas, e aquele tatuador, ou que vai tatuar, ou colocar o brinco nessa pessoa? Ele não cai em nenhum tipo penal de lesão corporal, por exemplo, porque é uma conduta socialmente adequada. Então seria esse o exemplo do princípio da adequação social. Bom, então é o seguinte, nós acabamos o princípio da legalidade no seu aspecto material. Eu vou fazer agora um breve apanhado sobre o que falamos até agora sobre o princípio da legalidade. No primeiro vídeo, nós falamos do aspecto formal do princípio da legalidade. Vimos que ele se subdivide em outros 3 princípios: o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. Nesse vídeo, nós vimos o aspecto material do princípio da legalidade. Vimos que ele também se subdivide em 3. Se subdivide no princípio da insignificância, o princípio da alteridade e o princípio da adequação social. Bom, então esse é o breve apanhado. Agora eu quero reservar esses últimos minutos do vídeo para falar sobre a importância de se dividir o princípio da legalidade em aspecto formal e aspecto material. Então, para explicar a importância da divisão do princípio da legalidade em aspecto formal e aspecto material, eu vou usar alguns exemplos. Começando pelo exemplo do princípio da reserva legal. Lembra que nós estudamos no começo do outro vídeo? Ele é o primeiro princípio lá que nós estudamos quando estávamos falando do aspecto formal do princípio da legalidade. Ele dizia que exige-se uma lei em sentido formal para que haja a criminalização de uma conduta. Ou seja, o legislador tem que obedecer uma forma previamente estabelecida para que ele possa criar um tipo penal. Então, se o legislador não observar essa forma, a conduta que, em tese, estaria sendo criminalizada, ela passa a ser atípica por não respeitar o aspecto formal. Então, há uma atipicidade formal da conduta.
A mesma coisa acontece no princípio da anterioridade. Há uma atipicidade formal da conduta, se não for respeitada o princípio da anterioridade. Mesma coisa com o princípio da taxatividade, haveria uma atipicidade formal. Agora, no aspecto material, aplica-se a mesma lógica. Então é o seguinte, por exemplo, no princípio da insignificância, é muito comum acontecer isso, falar que uma conduta é materialmente atípica por cair no princípio da insignificância. Então há uma atipicidade material da conduta. E é interessante prestar atenção nisso, porque por algum motivo o princípio da insignificância é o que mais se fala em atipicidade material. Então muitas vezes você se pergunta, ué, mas por que será que dizem que quando aplica-se o princípio da insignificância há uma atipicidade material? Bom, é exatamente por esse motivo, porque na verdade está se falando de um princípio que está dentro do aspecto material do princípio da legalidade. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e eu desejo uma ótima semana a todos. Até mais!